Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles os despertaram, lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E ele, possuído de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Curvem sua cabeça. Vamos orar por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, te dou graça e paz por esse momento, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar na sua igreja, Pai. Assim como o Senhor tem, Pai, testemunhado, meu Pai, essa palavra no meu coração, Senhor. Ela vem agora, meu Pai, saindo pela minha voz, alcançando, meu Pai, aqui cada um, Senhor, que entrou na sua casa hoje, Senhor. Que haja uma grande transformação, uma mudança, Senhor. Porque é somente o Senhor que possa, Senhor, fazer esse trabalho, Pai. Eu aqui sou apenas mais uma ferramenta, Senhor, para ser edificado na sua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me diminua mais uma vez e que o Senhor cresça aqui, Senhor. Que seja a sua presença, meu Pai, porque o Senhor aqui nessa noite é o anfitrião, Pai, aqui. É o Senhor que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Naquele dia, vamos decorrer o texto, mas fique em paz, tá? Se você quiser acompanhar, se não quiser, eu vou decorrendo o texto aqui. E naquele dia, é um dia comum, né? Um dia comum, a gente acorda, tomamos café, fazemos nossas tarefas, nossos deveres, trabalhamos. As mulheres, algumas trabalham em casa, outras trabalham um trabalho circular, como todos nós. Levamos as crianças para a escola, vamos para a escola. A Bíblia é muito bem clara aqui. Naquele dia, era um dia comum. Esse era um dia comum para nós. Para os discípulos, era um dia comum. Só que esse dia não termina como um dia comum. Porque Jesus, ele estava naquele barco. E quando a gente convida Jesus para estar no barco conosco, ou quando eles nos convidam, quando ele convida nós para nós estarmos no barco com ele, há um grande milagre que vai acontecer. Naquele dia houve um grande milagre. Jesus acalmou a tempestade. Os ventos pararam de soprar. Os ventos se aquietou. Foi um grande milagre. São dias comuns
desta noite, que Jesus quer transformar a sua vida. Um dia comum para você, que quando você acordou, quando você fez todos os seus deveres, toda a sua tarefa, era um dia comum. Até que chegamos à noite e Jesus, ele quer renovar. Jesus quer renovar com vocês nessa noite. Ele quer transformar com vocês nessa noite. Ele quer transbordar com vocês. Ele quer caminhar com vocês. Nessa noite é Jesus que está chamando vocês. No domingo o profeta falou, vai. Hoje Jesus está lhe chamando, venha. Hoje é Jesus que está te chamando, não é eu, é Jesus que está lhe chamando. Amém? E sendo tarde, por ser um dia comum, mas para Jesus nunca é tarde. Aqui na Bíblia nos diz que era um dia tarde já. Esse tarde aqui já devia ser para os discípulos, que estavam cansados, fadigados, mas para Jesus nunca é tarde. Jesus sempre opera um milagre. Para Jesus nunca é tarde, entendam isso. Jesus não dorme, Jesus não fica à toa, Jesus não abaixa a guarda. Para Jesus nunca é tarde. Jesus essa noite ele quer reestruturar casamentos aqui, ele quer reestruturar a família. Jesus quer renovar a aliança com cada um de vocês nessa noite. Para Jesus nunca é tarde, Jesus nunca chega atrasado. Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua luta, mas Jesus não chega atrasado. Para Jesus sempre tem a esperança de algo novo, um renovar. Para Jesus nunca é um dia comum, aquele dia não é comum, hoje não é um dia comum. E Jesus disse, passamos para o outro lado. Jesus está dando uma ordem para os discípulos. Ele está falando, passamos. Ele não está falando, eu passo. Ele não está falando, tu passa. Nós passamos. Jesus está falando, olha, nós passamos para o outro lado. Quando você está no barco com Jesus, não tem dificuldade, não tem luta. É Jesus que está te chamando, não sou eu. A palavra é muito bem clara. Passamos para o outro lado. Jesus está chamando a gente. Jesus quer que a gente vá com Ele. Jesus conhece a dificuldade. Naquele dia, quando Jesus foi acalmar a tempestade, Ele sabia de toda a tempestade. Mas Ele não avisou os discípulos. Você sabe por que Ele não avisa? Porque senão eles não entravam. Se Jesus falasse para vocês que vocês iriam ter dificuldade, luta, naquela embarcação, ninguém entrava. Ninguém compraria um pacote de uma empresa, que a empresa fala para vocês, olha, o barco, ele só tem 50 salva-vidas. E nós temos aqui 100 pacotes vendidos. Ninguém vai comprar esse pacote. Mas o pacote de Jesus é completo. Porque quando Jesus está no barco, não tem tempestade que vai te trazer a sua tormenta, tirar a sua paciência. Jesus, ele estava no barco. Jesus dizia, passamos para o outro lado. Ele quer que você venha. Jesus quer que você venha, não sei se você está entendendo. Jesus quer que você venha. Ele quer que você saia da onde você está. Você saia do seu paradigma e venha para a realidade, para Jesus. Jesus quer que você venha do jeito que você está, cheia de carrapicho,
cheio de dores, cheio de machucado, mas Jesus, Ele quer você do jeito que você está. Ele quer pegar você lá de baixo e te levantar e te exaltar. Ele quer fazer a obra por completo. E ele se despedindo da multidão. Aí os discípulos entraram no barco e começaram a se despedir. Quando Jesus está no barco, quando nós estamos no barco com Jesus, não importa o direcionamento, não importa para onde vai, mas nós estamos com Jesus. Não importa para onde você vai, mas você vai com Jesus. Nada vai tirar a sua preocupação, a sua dúvida, a sua aflição. Você está com Jesus. Quando Jesus está no barco, nós estamos com Ele. A mansidão, a calma, não tem tempestade. Mas os discípulos ficaram aflitos devido à tempestade. Mas Jesus nunca falou que nós não vamos ter dificuldade. Jesus nunca prometeu paz. Ele dizia: larga o que faz e venha a mim, siga-me, tome sua cruz. Os discípulos enfrentaram dificuldade, enfrentaram muita luta naquele dia com aquele barco. E por que nós que estamos no barco junto com Jesus não iremos passar a mesma luta? Por que nós não iremos frequentar a mesma dificuldade? Se os discípulos que estavam com Jesus ali, eles passaram, tiveram luta, tormenta, dificuldade. E qual que é a diferença da gente não passar por isso? Jesus, Ele deixa. Não para que a gente possa sofrer, para que a gente podemos crescer, nos fortalecer, como foi dito na palavra, na abertura do culto. Ele quer que a gente se fortalece. Ele quer que a gente observa a dificuldade. Nós conseguimos ali, através da dificuldade, crescer. Jesus quer ver nós crescer. Em espírito e em carne. E outros barcos o seguiam. A palavra nos diz. Que é um grande mistério de Deus aqui. Diz assim que outros barcos o seguiam. Muitas vezes você está lá no seu local de trabalho e você vê algumas pessoas que não são cristãos, elas começam a desenvolver, a ser convocada para outros cargos, ou na tua escola você vê que tem outras pessoas que conseguem dificultar, se destacar melhor. No seu trabalho a mesma coisa, as pessoas começam a se destacar. Só que a Bíblia ela é muito bem clara aqui. Que somente o barco que Jesus estava passando por uma tempestade. Os outros barcos não narram se a tempestade também estava afetando eles. Não narram. Então a luta e a dificuldade acontece em nossa vida também. Nem sempre quando Jesus está no nosso barco nós não vamos ter luta. Sim, iremos enfrentar. Mas ele diz assim: outros barcos o seguiam. E os outros barcos não narram, não está dizendo aqui que está tendo tempestade para cima deles, que está tendo dificuldade. Não diz isso. Diz simplesmente que o seguiam. E ora levantou um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher. Quando Jesus ele está no barco, a luta, a dificuldade. Mas é muito bem claro que estava a encher. A água poderia chegar na canela, poderia chegar no joelho,
mas eles não estavam afogados. Jesus conhece cada estrutura, conhece cada um de vocês, conhece a sua luta, a sua peleja, a sua luta. Ele conhece, ele sabe, mas ele quer ver até onde vai a sua fé. Ele quer ver o seu clamor, ele quer ver você suplicar a ele. Mas a água não estava prejudicando os seus discípulos. A água estava enchendo o barco, mas não afundou, não naufragou, não veio a pique o barco. A água estava preenchendo. A água muitas vezes preenche a nossa vida. Nós ficamos até sufocados, mas não morremos, não perecemos. E Jesus estava na polpa. A polpa é uma parte traseira do barco, da embarcação. Então, se Jesus ele estava na parte de trás do barco, os discípulos estavam na frente. Então, quando nós colocamos Jesus atrás da gente, atrás das nossas coisas, atrás dos nossos objetivos, atrás das nossas conquistas, dos nossos sonhos, Jesus vai dormir. Ele não precisa de mim. Eles não precisam de mim. Que se eles precisassem de mim, eles colocariam eu no melhor lugar, um lugar de destaque. Mas Jesus ficou lá no fundo, lá na polpa, lá atrás. Então, quando Jesus está atrás da gente, Jesus vai dormir. Quando a gente precisa, a gente vai lá socorrer, que é o que o texto diz. No versículo 36, que eu acabei passando, ele fala sobre a multidão. Eles se despediam da multidão. Muitas vezes a gente quer pôr a multidão no barco e deixar Jesus na praia. Ou a gente quer levar a multidão e Jesus junto com a multidão apertado. Nós temos que escolher a multidão lá fora, que muitas vezes essa multidão, ela nos traz perseguição. Essa multidão nos traz murmuração. Essa multidão, pessoas que a gente, muitas vezes nós temos acompanhado, essas pessoas muitas vezes acabam desviando a nossa vida. A multidão nem sempre é a pessoa certa para nós caminhar. Jesus, ele deixou a multidão, chamou os discípulos e falou: vamos, passamos, deixa a multidão. Jesus está falando para você, ele falou: deixa a multidão lá fora, deixa as pessoas que não são de Deus lá fora, deixa eles lá, deixa que Jesus cuida dele, não é nós que temos que cuidar. Há pessoas lá fora que não sabem, que não conhecem a palavra do Senhor, eles vão te criticar, vão te falar mal, vão murmurar. A multidão, deixa a multidão. Jesus dormindo sobre um travesseiro, minha tradução. Nós temos que ir aonde está Jesus. Aonde Jesus estava na embarcação? Não estava dormindo? Jesus estava dormindo, a Bíblia fala. E eles o despertaram. Jesus estava dormindo. O sono dele era tão bom que nem a água que estava invadindo a embarcação, nem o vento, nem o temporal acordava Jesus. Nada acordava Jesus. Quem acordou Jesus? Não foram os discípulos? Os discípulos estavam clamando a Jesus. O Jesus quer ouvir o seu clamor nessa noite. Ele quer ouvir vocês. Ele quer que vocês falem, chame Ele, fale com Ele em oração. Jesus quer um clamor da gente nessa noite. Ele quer falar conosco. Então não adianta nada, pode ter barulho, pode ter o que for lá fora, Jesus não vai se importar com isso. Jesus quer saber do nosso clamor, Ele só vai acordar através do nosso clamor. Nada vai acordar Jesus, a gente não clamar a Ele, chamar Ele, para que Ele convide nós, para que nós entramos no barco com Ele.
E Jesus repreendeu o vento. Jesus repreendeu o vento e o mar se aquietou. O problema era o mar ou o problema era o vento? Qual é o problema da sua vida? Qual é a dificuldade da sua vida? O problema não era o vento? Jesus conhecia, sabia que era o vento. Ele sabia que era o espírito imundo que estava rodeando a sua embarcação e queria tirar o sossego deles. E Jesus, ele repreendeu o vento. Ele repreendeu. O problema não era o mar, o problema era o vento. Lá no teu serviço, o teu serviço é o problema? Ou as murmuração é o seu problema? O problema aqui na Bíblia não era o mar, o problema era o vento. Esse vento que te assopra, que tira suas ideias, que tira o seu sossego, que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade. Esse é o vento que fica te assoprando nos seus ouvidos, que fica aqui, passando. Tem que tocar esse vento tem que sair. Esse vento não pode fazer moradia. Qual é o problema? O problema é o vento, então tira o vento. Jesus, ele quer repreender o vento na sua vida também. O problema na tua escola, o que é? Os professores? É as maus amizades? Ou o problema é o vento e o mar? Qual é o seu problema? Nada dá certo na sua vida, na sua luta. O seu ministério não está indo para frente. O problema é no seu ministério. O problema é no vento que está soprando as coisas boas da sua mente. O problema é na sua igreja. Ou o problema é no vento? O vento está te desviando, está tirando o seu foco. Não deixe o vento te assoprar, tirar as coisas boas. Jesus repreendeu o vento. Saia de lá, Satanás. Ele repreendeu o vento. O vento cessou, parou de bater. Muitas vezes é o vento na nossa vida. Então ele disse: por que sois assim tímido? Porque nós temos que ser vergonhoso e falar que somos evangélicos, do reteté, de dar um glória a Deus. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade dentro da igreja? Qual é a sua identidade? És tímido? Não queres falar? Por que não queres falar? Tem vergonha? Tem vergonha de levantar a bandeira do seu evangelho? Sois tímidos? Jesus está perguntando aqui. Por que sois tímidos e não tem fé, não crê no evangelho que eu estou passando para vocês? Não crê que eu estou com vocês no barco? Seis tímidos. Temos que profetizar bênção, cura, onde estivermos. Transformação, renovação. Não sois tímidos. Não sermos tímidos. A palavra de Deus nos fala. Passemos. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu estava lendo essa passagem e falava: passemos. Jesus está dando uma ordem para nós aqui nessa noite, para que nós entramos na embarcação com Ele.
Mesmo se há tempestade, se há dificuldade, se há luta, mas com Jesus, na nossa embarcação não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Com Jesus, nada fica difícil. Se você vê os outros barquinhos tendo sucesso, olha, o barquinho lá não está tendo tempestade, o barquinho lá não está passando luta, mas a sua bênção vai vir em dobro, a sua bênção vai vir em multiplicação, porque Jesus está na embarcação com vocês, Ele está no controle, Jesus ele está lá atrás, Ele está lá atrás conduzindo a embarcação. Todo mundo sabe que lá atrás do barco, na proa, lá atrás, aonde fica o motor, lá onde fica o guia, e Jesus está lá atrás. Ele está dormindo, mas Ele não está ausente da sua embarcação. Você está tendo luta, está tendo dificuldade, mas Ele não está ausente, Ele está lá com você. É Ele que te chamou, Ele falou, passamos. Quando Ele convida, Ele não te abandona. Ele não te deixa você só. Aonde você estiver, Ele vai estar com vocês. Ele não te deixa só, Ele jamais vai te abandonar. Ele não vai te deixar caminhar sozinho por essa tempestade, por essa luta que está passando, está te afligindo. Ele quer pegar na sua mão assim, caminhar com você, quer estar ao seu lado. Mas você tem que saber localizar Jesus. Aqui Jesus, ele estava dormindo sobre um travesseiro. Será que ele estava dormindo mesmo? A Bíblia diz que ele estava dormindo, mas gente, chovendo não, o vento, tempestade, a água entrando na embarcação, a roupa molhada, a almofada molhada. Quem consegue dormir? Mas Jesus, ele tem um propósito. Ele queria ver a fé dos seus discípulos. Porque Jesus sabia da tempestade. Mas se Jesus dissesse para os seus discípulos, olha, vocês vão passar por uma tempestade, eles não entravam nessa embarcação. Para Jesus nunca é tarde. Jesus, ele queria cruzar para ir outra cidade, que ele queria fazer milagre na outra cidade. Ele já vinha de milagres e milagres, mas ele queria fazer mais milagre ainda. Jesus não se cansa, Jesus não para. Jesus não aquieta. Há grandes milagres para fazer. Jesus está te convidando, Jesus convida você nessa noite, para você renovar com Ele o seu ministério, para você renovar com Ele a sua aliança, para você que está afastado do Senhor Jesus. Jesus está te chamando nessa noite. Para nós encerrarmos, os discípulos dizem: quem é este? Quem é este? Jesus vai fazer isso conosco. Na sua luta, na sua dificuldade, você vai esquecer. Você não vai se lembrar de toda a dificuldade que você teve, aquela luta. Você vai esquecer. Jesus vai passar um pano assim que você não vai se lembrar. Você vai estar pronto para novas conquistas, novos sonhos, novas realizações. Nem os discípulos se lembravam mais da tempestade. Quanto mais nós vamos nos se lembrar da nossa luta, da nossa dificuldade, nós não vamos. Porque nós estamos na embarcação com Jesus, e quando nós estamos com Jesus, não vamos se lembrar mais nada daquela luta, daquela dor, daquele sofrimento. E quando eu falo em luta e sofrimento, muitas vezes a gente está no hospital, querendo passar um médico, aí você olha do lado, você vê pessoas em situação tão precárias, condições que você olha assim, meu Deus, é só o Senhor. A gente muitas vezes não sabe a luta
que aquela pessoa está passando. A gente não sabe como aquela pessoa chegou ali. Nós muitas vezes somos levados de carro, um carro nosso, um carro de um amigo, um Uber hoje em dia, e aquela pessoa que está lá com luta, muitas vezes a gente chega com um corte no dedo para fazer algumas cicatrizes, alguns pontos, e a pessoa está lá com a perna quebrada, aqueles negócios, aquelas coisas todas, precisando de uma cirurgia. Aquilo é uma luta. A gente olha para o nosso problema, a gente vê o problema do vizinho, o problema do nosso amigo, aquilo sim a gente vai ver uma luta. O nosso problema, muitas vezes, não estou falando que ninguém tem luta, dificuldade, mas muitas vezes o nosso problema, próximo dos outros problemas, é pequeno, não é tão grande. Amém? Então, durante a luta, dificuldade, nem os discípulos, nem eles se lembraram quem é este. Até eles esqueceram que Jesus estava lá no fundo da embarcação, lá dormindo. Eles só lembraram porque Jesus se levantou e mandou quietar o mar, afastar o vento. Eles ficaram indignados, quem é esse? Eles andando com Jesus. E nós muitas vezes, nossa luta é assim. Nós estamos na luta, na peleja, na dificuldade do dia, na semana, no trabalho, uma dificuldade. E a gente muitas vezes esquece do Senhor Jesus. Esquecemos dele. E ele está lá. A gente sabe onde ele está. É só a gente abrir, fazer um clamor. Se a gente não clamar a ele, ele não vai ouvir. Ele vai ver a sua luta. Ele vai sabe da sua dificuldade. Mas se você não falar com ele, você não abrir a sua boca, não conversar com ele, não pedir a intercessão dele, não vai ter milagre. Não vai ter milagre. O milagre só vai vir a partir do momento que nós começarmos a clamar a Jesus, para que ele convide nós, venha para o meu barco, saia dessa luta, saia dessa dificuldade, venha comigo. Ele está dando uma ordem nessa noite. Venha, venha do jeito que você está, venha com ele. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Uma salva de palmas para o Senhor. Muito obrigado pela